A baronesa de Guy de Maupassant, vós, Iba Mendes, lá poderás ver bibelôs interessantes, disse-me o meu amigo Boiciné. Vem comigo. Conduziram-me ao primeiro andar de uma bela casa, numa grande rua de Paris. Fomos recebidos por um senhor de muito boa aparência, de modos distintos, que nos fez caminhar de peça em peça, mostrando-nos objetos raros, cujo preço dizia negligentemente as grandes quantias, 10, 20, 30, 50 mil francos, saíam de seus lábios com tanta graça e facilidade que se não podia duvidar que existissem milhões guardados num cofre forte daquele negociante mundano. Muito maneiroso, delicado e inteligente, servia de intermediário em toda sorte de transações, relacionado com os mais ricos armadores de Paris e mesmo da Europa e da América, sabendo seus gostos, suas preferências, prevenia-nos por uma palavra ou por telegrama se habitavam longe, desde que descobriram um objeto para vender que lhes pudesse agradar. Pessoas da melhor sociedade a ele recorriam nas horas de embaraço, fosse para arranjar dinheiro a juros, fosse para pagar dívida, fosse ainda para vender um quadro, uma joia de família, uma tapeçaria e mesmo até um cavalo ou uma propriedade nos dias de crise aguda. Sabia que ele nunca recusava os seus serviços, desde que visse probabilidades de lucro. Boiciné parecia um dos íntimos do curioso negociante. Deviam já ter tratado juntos mais de um caso. Quanto a mim, observava o homem com maior interesse. Era alto, magro, calvo, muito elegante. Sua voz doce, insinuante, tinha por encanto particular um quê de sedutor, que emprestava às coisas um valor especial. Quando tinha um bibelô entre os dedos, virava-o, revirava-o, olhava-o com tanta finura, tanta gentileza e elegância, que o objeto logo parecia cheio de beleza, transformado pelo seu tato e pelo seu olhar. Avaliava-se imediatamente muito mais caro do que antes de ter passado da vitrine para suas mãos. E o seu Cristo? Disse Boiciné. Aquele admirável Cristo da Renascença que me mostrou ano passado? Ele sorriu e respondeu: foi vendido e de um modo muito interessante. Uma história verdadeiramente parisiense. Quer ouvi-la? Sem dúvida. Conhece a baronesa Saint-Maurice? Sim e não. Já a vi uma vez, mas sei de quem se trata. Sabe, na verdade? Sim. Queres dizer-me o que sabe, a fim de que verifique se não está enganado em algum ponto? Perfeitamente. Madame Saint-Maurice é uma mundana que tem uma filha, sem que nunca ninguém lhe tivesse conhecido um marido. Em todo caso, se não tivesse um marido, tem amantes muito discretamente, porque é recebida em uma certa sociedade tolerante ou cega, frequenta as igrejas, recebe os sacramentos com recolhimento, e de modo que todos saibam, e finalmente nunca se deixa comprometer, espera ainda que a sua filha faça um bom casamento. Sim, mas eu completo suas informações. É uma mulher que, vivendo à custa de seus amantes, se faz por eles respeitada, como se com eles não dormisse. É um mérito raro, porque assim obtém dos homens o que deseja. Aquele que ela escolhe, sem que o perceba, faz-lhe a corte por muito tempo, deseja-a com receio, solicita-a com pudor, obtém-na com espanto e possui-a com consideração. Nunca chega a perceber que a mantém, tamanha é a arte que ela emprega em tal sentido, e ela sustenta as suas relações com o amante num tom de reserva, de dignidade e de respeito tão admiráveis, que ele, saindo do seu leito, esbofetearia o homem capaz de suspeitar da virtude de sua amante, e isto com a maior boa-fé do mundo. Tenho prestado a essa mulher diversas vezes alguns serviços, e ela não tem segredos para mim. Ora, nos primeiros dias de janeiro, veio procurar-me para me pedir 30 mil francos emprestados.
Bem entendido está que não lhes emprestei, mas como desejava servi-la, lhe pedi que expusesse completamente a sua situação, a fim de ver o que por ela poderia fazer. Disse-me as coisas com tantos cuidados de linguagem que me não teria mais delicadamente contado a primeira comunhão de sua filhinha. Compreendi então que os tempos estavam duros e que se encontrava sem vintém. A crise comercial, as inquietações políticas que o governo atual parece entreter por comprazer, os boatos de guerra, o mal-estar geral tinham tornado o dinheiro difícil, mesmo entre as mãos dos apaixonados. Além disso, uma mulher assim honesta não podia entregar-se a qualquer um. Precisava de um homem da alta sociedade, do mundo que consolidasse sua reputação, provendo-lhe ao mesmo tempo a bolsa para as necessidades cotidianas. Um Stroessner, mesmo muito rico, iria comprometê-la para sempre e tornaria problemático o casamento de sua filha. Não devia pensar em agências galantes, nem em intermediários desmoralizadores que poderiam em qualquer tempo livrá-la de embaraços. Ora, devia sustentar a sua casa no mesmo pé, receber francamente como sempre fizera, para não perder a esperança de encontrar no número das visitas o amigo discreto e digno que esperava e que saberia escolher. Fiz-lhe notar que os meus 30.000 francos tinham poucas probabilidades de voltar às minhas mãos, porque quando os tivesse esgotado de todo, seria necessário obter ao menos 60.000 para me poder entregar a metade. Parecia desolada ouvindo-me e não sabia o que inventar, quando uma ideia verdadeiramente genial atravessou-me o espírito. Acabava de comprar aquele Cristo da Renascença, que tive a oportunidade de lhe mostrar, uma obra admirável, no estilo que tenho, a mais bela que tenho visto. Minha cara amiga, disse-lhe, vou mandar levar para sua casa aquele marfim que ali está. Inventará uma história tocante, poética, engenhosa, para explicar o seu desejo de se desfazer daquela obra de arte. Será, bem entendido, uma lembrança de família, herdada de seu pai. Quanto a mim, enviar-lhe-eis armadores, levá-los-ei eu mesmo à sua casa. O resto é com a senhora. Dê-lhe as condições deles para um bilhete na véspera da visita. Aquele Cristo vale 50.000 francos, mas dá-lo-ei por 30.000. A diferença pertencer-lhe-á. Ela refletiu alguns instantes com um ar profundo e respondeu, sim, é talvez uma boa ideia, agradeço-lhe imensamente. No dia seguinte fiz conduzir o meu Cristo para a sua casa e na mesma noite enviei-lhe o barão de Saint-Optan. Durante 3 meses lhe mandei clientes, tudo o que havia de melhor, de mais altamente colocado nas minhas relações de negócios, mas não ouvia mais falar dela. Ora, tendo recebido a visita de um estrangeiro que falava muito mal francês, decidi me apresentá-lo pessoalmente na casa de Saint-Maurice para ver o Cristo. Um lacaio todo de preto recebeu-nos e fez entrar no lindo salão, sombrio, mobiliado com gosto, onde esperamos alguns minutos. Ela apareceu, estendeu-me a encantadora mão, fez-nos sentar e quando lhe expliquei o motivo de minha visita, tocou a campainha. O lacaio apareceu. Vou ver se Mademoiselle Isabel pode deixar entrar na sua capela. A própria moça veio responder. Tinha 15 anos, um ar modesto e bondoso, toda a frescura da juventude. Quis nos conduzir ela mesma à sua capela. Era uma espécie de salão de beleza piedoso, onde brilhava uma lâmpada de prata diante do Cristo, o meu Cristo, deitado sobre um manto de veludo negro. A Monsieur Sene era encantadora e muito delicada. A menina fez o sinal da cruz e depois nos disse, vejam, senhores, não é lindo? Tomei o objeto, examinei-o e achei-o admirável. O estrangeiro também assim o achou, mas parecia muito mais preocupado com as 2 mulheres do que com Cristo. Estava-se bem naquele aposento, sentia-se o incenso, as flores e os perfumes, extremamente agradável. Era verdadeiramente uma residência confortável, que dava desejos de demorar. Quando tornamos a entrar no salão,
abordei com reserva e com delicadeza a questão do preço. Mademoiselle Samoris pediu, baixando os olhos, 50 mil francos. Depois ajuntou: se desejar tornar a vê-lo, senhor, não costumo sair antes das 3 horas e sou encontrado em casa todos os dias. Na rua, o estrangeiro pediu-me informações sobre a baronesa, que achara deliciosa, mas não tornei a ouvir falar nem dele nem dela. 3 meses se passaram ainda. Uma manhã, justamente há 15 dias, ela me apareceu em casa à hora do almoço e colocando uma carteira nas minhas mãos. Meu caro, o senhor é um anjo. Eis aqui 50 mil francos. Sou eu quem compra o seu Cristo e pago 20 mil francos a mais do que o preço estabelecido, com a condição de que me enviará sempre clientes, porque ele está ainda para vender o meu Cristo. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com